trabalho. Mas eu achei a pesquisa feita num período onde é muito recente, assim, né? No início de uma disputa eleitoral, onde a gente não tinha ainda tido acesso a propagandas, a programa de governo, sendo apresentado pelo eleitorado de Juazeiro do Norte. A gente não tem ainda a possibilidade de debate para ver realmente a firmeza do candidato, quais são as propostas, mas a gente deve levar em consideração sim, né? Não me abalo de forma alguma, a gente sabe o trabalho que a gente está fazendo, a gente sabe aquilo que a gente pretende fazer para Juazeiro do Norte e vamos continuar na luta, vamos continuar aqui, levando o nosso projeto, conscientizando o eleitorado de Juazeiro do Norte, que eu acho que esse é o papel que a gente tem hoje também aqui, e futuramente colocando à disposição da nossa população uma gestão que atenda à necessidade do nosso povo. Pois é, nessa campanha política muito se fala em indignação dos eleitores, em renovação. Você com certeza tem visitado vários bairros aqui da cidade de Juazeiro. Você acha que o eleitor está mais consciente? Ou, vamos dizer assim, os políticos que estão há mais tempo na política estão lá na frente, digamos assim, na pesquisa. Isso dá um pouco de desânimo, ver isso, em saber que apesar das operações de moralidade nesse país, não ter revertido para o povo? Eu acredito, Tassiana, a gente tem caminhado aí durante 2 anos construindo um projeto para Juazeiro. E o projeto PRB Flávia Soares em Juazeiro do Norte foi construído ouvindo a população. Nós caminhamos por todos os bairros, né, pedindo para que o eleitorado de Juazeiro e a nossa população, eleitorado ou não, nos informasse o que espera de um gestor público. Então, o que é que você, enquanto população, enquanto cidadão de Juazeiro do Norte, pretende, né, de um prefeito? O que é que você espera que um prefeito em Juazeiro do Norte faça por você? O que é que você espera de uma representação na Câmara Municipal? Então, foi esse o primeiro contato que a gente teve com o povo. Para a gente ouvir, porque o dever de um gestor é atender a necessidade da população. É atender, através do serviço público, a demanda do povo. A demanda que a nossa cidade tem e de prestar um serviço de qualidade. Então, eu tenho ouvido durante esses 2 anos de caminhada e construção de um programa de governo, realmente escuto sobre a indignação, mas eu vejo um eleitorado mais consciente, sim. Talvez isso não tenha refletido nessa pesquisa, mas eu ainda acredito que a população não está mais disposta a gestor que não tenha compromisso com a coisa pública. Então, quem mais sofre, na realidade, é a população. Quem mais sofre é o povo dessa cidade, o povo de todos os municípios, e a gente sente isso a nível nacional também. Então, política é vivida no município. Se nós quisermos mudar o cenário político a nível nacional, começa agora. É agora a política que a gente tem que construir para o cenário de 2018. Então, o cenário de 2018 ele vai nascer agora dentro dos municípios, na eleição dos seus prefeitos, na eleição da sua representação para a Câmara Municipal. É isso que eu espero também, realmente. Pois é, a gente está conversando com a candidata à Prefeitura de Juazeiro pelo PRB 10, Flávia Soares, e eu gostaria de saber da Flávia agora, quais os principais problemas que você enxerga aqui em Juazeiro? Na realidade, Tassiana, eu acho que Juazeiro vive uma gestão com inúmeras dificuldades, mas a principal delas é a responsabilidade de gerir a coisa pública. A gente não vê nenhuma área, nenhum setor aqui sendo priorizado e a população sendo atendida com qualidade. Essa é a realidade. Então, os desafios são inúmeros, são imensos. E a gente hoje tem 3 pontos chaves que foram priorizados no nosso projeto. A gente tem a educação como um ponto extremamente importante. Por quê? Porque a gente vive aí greves infinitas, não só da atual gestão, como da anterior e algumas outras que já passaram. Então, acho que o ponto principal hoje, a valorização do profissional de educação. A comunidade escolar tem pago uma conta muito cara e uma conta que não é dela. Na realidade, a gestão pública ela tem o dever de colocar à disposição do alunado de Juazeiro do Norte uma educação de qualidade. Mas o professor também não pode pagar a conta que não é dele. Então, essa conta tem que ser ajustada pela gestão pública. A valorização do educador é indispensável nesse cenário para que a educação em Juazeiro ela tenha qualidade. Porque quem faz a educação é o professor, não é um prédio, não é a merenda escolar somente. Então, é todo um grupo, mas a alma da educação é o professor. Ele que está na sala de aula, ele que está instruindo o aluno, ele que está formando um cidadão e construindo também o futuro dessa cidade. Se a gente não priorizar a educação, a gente vai colher uma conta muito cara, inclusive na segurança pública.
Então, a gente tem que ter essa consciência. A educação tem que ser prioridade para qualquer gestão. O cidadão, ele tem que estar instruído, ele tem que ser educado, ele tem que estar orientado a conviver em sociedade, e isso a gente também aprende na escola. E falando de educação, Juazeiro do Norte aparece em outro lugar no estado do Ceará. O que é que você pretende fazer para reverter esse quadro? Eu acho que a valorização do profissional em si é um grande passo. Quando a gente se sente estimulado, né, pela valorização, o cenário muda. A gente tem vários programas que a gente está colocando, né, dentro do nosso projeto de governo, que vem a contribuir com a melhoria da qualidade do ensino. A gente tem a questão de um comitê permanente, né, de qualificação do professor. Tem que o professor estar o tempo todo se reciclando, acompanhando as novidades, acompanhando a evolução do ensino. Isso é coisa científica também. Então, a gente não pode parar no tempo com relação a essa questão. A gente tem outros pontos importantes, como o programa Escola na Comunidade. A gente precisa abrir as portas da escola para que a comunidade daquele bairro ela tenha acesso a esse ambiente durante o final de semana, durante a noite, que atividades sejam colocadas à disposição da comunidade escolar, para que essa aproximação entre comunidade e escola ela aconteça. Porque existe a responsabilidade que tem que vir da família na educação, mas existe a responsabilidade também do educador, do professor e da escola num todo. Então, isso tem que ser aproximado para que a gente tenha um resultado melhor. A gente tem também outras situações. A zona de segurança escolar. A gente vai precisar muito da força da Guarda Municipal, porque hoje a gente tem a questão de... A falta de segurança no entorno da escola é muito grande. A gente tem o aliciamento de menores hoje para o tráfico de droga. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. A área da escola também tem que estar com um suporte muito grande da Guarda Municipal. A gente tem um programa da qualidade da merenda escolar. Isso é indispensável. A gente tem crianças com necessidades de uma alimentação especial. Mas isso não tem sido levado em conta pela gestão e pelos gestores que passaram aí, que têm se colocado à disposição do nosso povo. Então, a qualidade da merenda escolar tem que ser acompanhada. Eu assumi um compromisso, por onde passa eu tenho dito isso. Flávia vai merendar na escola com os alunos. E não vou merendar na escola com o aluno avisando que estou indo. Porque a qualidade da merenda não pode esperar que o prefeito vá para a escola para ser arrumado para receber o prefeito. Não. Tem que chegar e saber realmente se aquela escola está sendo ofertada ao aluno uma merenda de qualidade. Então, eu assumi o compromisso. Sei que terei muitas tarefas, mas me comprometo a fazer com que a merenda escolar de Juazeiro tenha efetivamente qualidade. A gente tem também dentro do nosso programa para a educação um ponto muito importante, né? A questão da eleição direta do professor, da direção da escola, né? Feita pela comunidade escolar. Então, isso já existe a nível estadual e deve ser implantado em Juazeiro do Norte, porque a direção escolar ela não pode ter vínculo político com vereador e nem com prefeito, porque senão ela não está apta a representar a comunidade. Então, um diretor que ele tem vínculo político, ele jamais vai abrir a boca e dizer que a merenda não é de qualidade, que o prédio precisa passar por reforma. Ele tem que estar lá representando a comunidade e não os interesses de político A ou B, de vereador, de prefeito, não. Ele tem que estar lá representando a comunidade, buscando melhoria, e nada melhor do que a própria comunidade escolher a sua direção e essa direção ser a sua voz e cobrar da gestão uma educação de qualidade. Ok, lembrando que os ouvintes que estão aí acompanhando a entrevista com a candidata do PRB, a Flávia Soares, você pode enviar sua pergunta através do WhatsApp 999668325, ainda através dos telefones aqui da Rádio Tempo FM 3572-2848. A gente não vai abrir para os ouvintes, até por conta do acirramento político, mas você pode enviar sua pergunta, que a gente passa aqui para a candidata Flávia Soares, e assim vamos proceder com os demais 7 candidatos aqui da cidade de Juazeiro do Norte. Eu estou recebendo aqui uma pergunta do Ricardo Calô, e ele está perguntando para a Flávia qual o seu projeto de romaria para a cidade de Juazeiro. A romaria, Tassiana, a gente precisa acolher de forma correta aquelas pessoas que, pela fé, são estimuladas a vir a Juazeiro do Norte. Então, o que a gente hoje se depara
com uma coisa que não é pensada. A Romaria de Juazeiro, ela não é pensada. E, em consequência disso, tanto sofre a população que aqui reside, como os romeiros que aqui vêm, né, para esse momento de fé. Então, a gente precisa reorganizar. A questão do trânsito precisa ser reorganizada. A questão da hotelaria de Juazeiro do Norte, qualificação das pessoas que aqui recebem e acolhem o romeiro. A gente precisa também fazer com que esses romeiros que aqui estão, eles se sintam acolhidos realmente pela gestão pública, onde a qualidade do serviço e do atendimento precisa ser colocada à disposição deles. A gente precisa caminhar de mãos dadas com a igreja. A igreja é quem tem a maior tarefa de acolher, e nós, enquanto gestão pública, temos que dar o suporte para esse acolhimento do romeiro. Então, a gente precisa compreender que existem demandas que estão sendo colocadas em segundo plano e que precisam ser priorizadas para que a Romaria de Juazeiro realmente ela atenda aqueles que saem de seus estados, de seus municípios e vêm aqui para viver esse momento de fé. Então, a gente precisa realmente caminhar em parceria com a igreja, em parceria com o poder público e buscando soluções para que a gente venha a ofertar uma acolhida de qualidade para esses romeiros. Flávia Soares, um dos grandes problemas, vamos dizer assim, eu acho que não só de Juazeiro, mas de todas as administrações, é relacionado à educação, à segurança e à saúde pública. Você falou de Romaria, falou também de educação. Em relação à saúde, o que é que você tem de entendimento e que pode melhorar a situação aqui da saúde de Juazeiro? Pronto, Tassiano, um dos pontos principais que a gente observou andando por Juazeiro e ouvindo a população, a gente hoje tem a certeza de que a saúde básica de Juazeiro não funciona. E isso é um grande problema. É um grande problema, inclusive, que traz um prejuízo muito grande para o cofre público. Por quê? Se eu deixo de tratar uma gripe em fase inicial, ela pode se transformar numa pneumonia. É mais barato eu tratar uma gripe ou uma pneumonia. Então, quando eu não tenho como prioridade a saúde básica, eu tenho que despender muito mais recursos para fazer o tratamento com relação à questão de uma saúde que deva ser olhada, né, ter esse olhar e essa sensibilidade da gestão pública. Hoje, Juazeiro vive um verdadeiro caos. Falta de equipamento. Juazeiro é uma cidade com 300 mil habitantes, a gente não consegue ter um hospital municipal à disposição da nossa população. A gente tem o serviço sendo prestado por uma UPA, que é a UPA do bairro Limoeiro, é o bairro onde eu resido. Uma UPA que tem, às vezes, 2.000 pessoas sendo atendidas por dia. Essa UPA não pode ter qualidade no atendimento. É humanamente impossível uma equipe médica e uma equipe técnica dar de conta de uma demanda dessa. Então, a gente tem UPAs que foram construídas, não foram inauguradas. A gente tem postos de saúde pelo bairro. Quando a população tem acesso ao médico, não tem acesso à medicação, não tem acesso ao exame, não pode fazer uma cirurgia. A gente tem hospital dentro de outros municípios atendendo demanda de Juazeiro do Norte. Então, isso não é aceitável. A gente precisa olhar para a saúde pública e priorizar. Como eu falei, a educação é prioridade, saúde também é prioridade. Então, a gente precisa fazer com que a rede, né, que a rede básica de saúde funcione próximo ao cidadão, que são através dos PSFs. Então, a equipe tem que estar preparada para receber. O médico tem que prescrever um exame, a população ter acesso e não ir para a fila de vereadores, que é isso que acontece em Juazeiro do Norte, isso é grave, onde eu, como cidadã comum, não tenho acesso a agendamento de um exame, mas se eu entregar na mão de um vereador, ele vai lá e consegue. O vereador não vai ter esse privilégio? Não, a população tem que ser tratada de forma igual, não pode ter privilégio. Mesmo sendo aliado? Não pode, Tassiano, não pode ser assim. A gente tem que colocar a saúde para funcionar e o cidadão, seja ele vereador ou não, ele tem que ter acesso da mesma forma. São todos pagadores de impostos desse município. Então, precisa ter o olhar da gestão pública de forma igualitária para todo mundo. E é esse o grande problema. O povo paga uma conta cara por causa disso. Porque tem que ter acesso a alguém para poder ter acesso à saúde. E não pode ser dessa forma. Tem que o cidadão chegar ao posto de saúde e a equipe está lá preparada para atender. Tem que o médico prescrever um remédio e a farmácia ter como atender. Porque muitas vezes você não tem como ter recurso do próprio bolso para comprar a medicação. E aí fica sem tomar a medicação.
Então, a gente precisa priorizar isso. Saúde tem que ser prioridade dentro dessa cidade. A gente não pode ver a nossa população totalmente desassistida, porque é isso hoje que acontece em Juazeiro. Se a pessoa adoece lá no Frei Damião, ela tem que vir para a UPA do Limoeiro. Se ela adoece lá na Vila Pedrinhas, ela tem que vir para a UPA do Limoeiro. Se é no centro, tem que vir para a UPA do Limoeiro. A gente precisa descentralizar isso. Levar a saúde próxima ao cidadão. E o posto de saúde do seu bairro é o caminho para que a gente consiga otimizar a saúde em Juazeiro do Norte. Eu escuto de vários candidatos, eu acho que quase todos, dizendo, vou fazer isso da saúde, vou fazer isso na educação, na infraestrutura, enfim. O que eu vou até perguntar para todos, se vocês fizeram algum estudo para saber como é que está a situação econômica de Juazeiro. Dá para fazer isso que está no seu plano de governo? Com certeza. A gente sabe que a dificuldade hoje não é só de Juazeiro do Norte com relação a recursos. Hoje a gente vive uma crise a nível nacional. A gente precisa do suporte enquanto município do governo federal, do governo estadual e todas essas pontes de acesso para que a gente melhore a saúde em Juazeiro do Norte, a educação e outras áreas. A gente sabe que precisa ter esse aporte, né, vindo de outras esferas de governo. E a gente tem como melhorar, eu acho que a gente tem que ter prioridade. A gente tem que assumir um compromisso com a nossa cidade, assumir um compromisso com o serviço público e buscar otimizar isso através de representação política. A gente tem os deputados que estão em apoio ao nosso projeto, então são pessoas que se colocaram à disposição para ajudar, para trazer verba para Juazeiro, para ajudar a Flávia a administrar essa cidade. A gente precisa que a sensibilidade exista por parte do governo do estado, do governo federal, para que a gente resolva os problemas de Juazeiro. A gente não pode cruzar os braços, ficar olhando para o problema, querer que a solução caia do céu, ou não priorizar outras coisas que deveriam ser colocadas em segundo plano, diria. Então, assim, a gente tem aqui, e tudo isso que eu estou falando aqui para você, isso aqui faz parte do nosso programa de governo. Faz parte do programa de governo, inclusive registrado em cartório. Qualquer cidadão de Juazeiro do Norte que quiser ter acesso ao nosso programa de governo, se dirige até o cartório Machado. Eu fiz questão de, antes de pedir o meu registro de candidatura à Justiça Eleitoral, de levar o nosso programa de governo até o cartório de registro civil em Juazeiro do Norte e registrar, porque eu tenho um compromisso com a nossa cidade. Eu não tenho promessa para oferecer ao nosso povo. Aqui foi um estudo muito bem feito, foram 2 anos construindo um projeto para essa cidade, ouvindo o povo, ouvindo pessoas técnicas que pudessem nos ajudar na administração, e assim foi construído. Então, Flávia não tem promessa, de promessa Flávia também está cheia. Eu me coloquei no cenário, não foi para prometer e nem para oferecer à população promessa de marqueteiro de campanha. Não, Flávia ouviu o povo. Flávia foi aos bairros e lá ela colheu a informação para que direcionasse o trabalho que tem que ser feito em Juazeiro do Norte, para atender a população dessa cidade. Eu tenho uma pergunta aqui do João Almeida, ele está perguntando em relação à infraestrutura da cidade. Como vai ficar essa questão de novos loteamentos, abertura de ruas estreitas e que, segundo ele, compromete aí todo o sistema viário. Isso, eu até um abraço, João. João, ele é um cidadão assim, muito envolvido nas questões de Juazeiro do Norte. Eu parabenizo o João por isso, né? Então, assim, ele está sempre atento às dificuldades que Juazeiro vem passando, principalmente nessa questão de mobilidade, de trânsito e tudo. Então, às vezes eu converso com o João, né, a respeito dessas situações. E hoje a gente realmente vive. Agora, essa situação que a gente vive aqui, expansão da nossa cidade, de forma desordenada, isso também tem a mão política, para beneficiamento de A ou B. Não quer saber onde é que isso aí vai desaguar depois. A gente vive hoje no centro de Juazeiro a falta de um pensamento para a construção do centro da cidade. E a gente não pode deixar que essa forma de se expandir de Juazeiro e de deixar com que a nossa cidade cresça de forma desordenada como sendo prioridade, né, dentro de uma gestão para atender A ou B. Né, donos de loteamentos, a gente precisa pensar Juazeiro do Norte para o futuro também. Né, e o futuro é amanhã. Então, esses loteamentos, eles precisam atender aquilo que é direcionado pela legislação do município, atender o espaçamento de calçada, a largura de rua, a acessibilidade, tudo isso tem que ser levado em consideração. Porque o fruto de uma situação desordenada implantada agora, a gente vai colher mais tarde.
E aquilo que a gente já assiste hoje, não somente no centro de Juazeiro, a gente vai assistir em todos os bairros. E a gente não pode continuar fazendo com que Juazeiro cresça dessa forma. A gestão pública tem que ter compromisso para a melhoria. E a melhoria da qualidade de vida do cidadão também passa por essa área. A gente precisa otimizar e colocar o nosso plano, né, para trabalhar também nessa área. Trabalhar fazendo com que os loteamentos atendem aquilo que é determinado pelo município, pela legislação municipal, para que ele seja construído. E não achar que a política, né, o interesse político, ele vem à frente daquilo que determina a lei. A lei tem que ser cumprida dentro do município. Ok, mais uma pergunta aqui, recebendo do Michel Araújo, que é presidente da CDL de Juazeiro, e ele gostaria de saber, em relação ao comércio, qual o seu projeto para revitalizar, para melhorar o centro da cidade de Juazeiro. Moisés Zulim, lá no Crato, dizendo que está ouvindo a entrevista e mandando um abraço aqui a Flávia Soares. Um abraço, Moisés. Michel, eu tive em reunião com o CDL, né, através do Michel, que fez o convite, e atendi para apresentar o plano de governo de Flávia Soares, PRB, para Juazeiro do Norte. Então, assim, foi uma conversa muito boa. Eu tive acesso a um documento que foi feito pelo CDL, nos direcionando, porque eu acho que essa parceria é muito importante. Eu preciso ter o desejo de resolver alguns problemas de Juazeiro, mas eu preciso também ter o suporte técnico de pessoas que têm competência, conhecimento e estejam dispostas a ajudar. E o CDL se colocou nessa situação. A gente hoje vive uma situação muito complicada no centro da cidade. O centro da cidade, ele foi ocupado desordenadamente. Essa é a realidade. A gente não tem uma estrutura que deveria oferecer aos clientes que lá vão buscar o comércio, né, em busca de compra de algum item que esteja necessitando. E a gente precisa otimizar aquele espaço ali. A gente precisa levar em consideração quem está no comércio como camelô ocupando as calçadas. Isso é um problema seríssimo em Juazeiro do Norte, mas essas pessoas não podem ser retiradas e não ter onde trabalhar. São trabalhadores que precisam do olhar da gestão pública. Eles têm que ser vistos e reconhecidos pela gestão pública como pessoas que também contribuem com o crescimento de Juazeiro. A gente precisa dar um direcionamento melhor à questão do trânsito em Juazeiro do Norte, principalmente ali na Rua São Pedro. É um caos, é um verdadeiro caos o centro de Juazeiro do Norte. A gente precisa entender que Juazeiro hoje, o comércio não se concentra mais na Rua São Pedro. Então, os bairros hoje têm o seu próprio comércio. E a gente precisa pensar isso de uma forma que venha a não desocupar o centro da cidade, mas que venha fortalecer também os bairros. Hoje a gente tem um comércio no Pirajá muito forte. Muitas pessoas dizem assim para mim, o comércio da Rua São Pedro mudou muito, mas o que é que a gente tem que entender? Que a cidade cresceu. E precisa também que o comércio ele se expanda. Ele saia do centro da cidade e ocupe outros espaços. É isso que está acontecendo. E a gente precisa, naquele corredor ali, priorizar algumas ações. Priorizar a questão da segurança. Segurança é um calo também ali naquela área. A gente precisa otimizar a questão do trânsito. Precisa ter a contribuição dos setores de trânsito de Juazeiro para ordenar aquilo ali. É uma verdadeira bagunça. Então, a gente precisa trabalhar com a possibilidade de continuar gerando emprego e renda nessa cidade. O comércio é a mola mestra que a gente tem dentro do nosso município. A maior arrecadação que a gente tem dentro do município aqui, com relação à economia, vem do comércio. Não é de outro setor. Então, o comércio de Juazeiro precisa ser pensado, né, precisa ser priorizado e precisa contar, né, com a colaboração também do CDL para direcionar as nossas atividades e aquilo que a gestão pública de Flávia Soares, enquanto prefeita dessa cidade, precisa colocar à disposição. Então, agradeço ao Michel Araújo, né, que nos acolheu no CDL, colocou para nós o pensamento, tudo que foi colocado em documento pelo CDL ao nosso projeto está sendo avaliado. Vamos pensar de forma coletiva, vamos pensar em parceria para que a gente possa realmente trazer essa melhora para Juazeiro do Norte. Ok, Flávia, eu tenho aqui no mínimo 10 perguntas para a Flávia, mas infelizmente nós temos 1 minuto para acabar a entrevista e chegando mais perguntas aqui. Tem um ouvinte aqui que pergunta o seguinte: eu lembro que a Flávia trabalhou na administração do Raimundo Macedo. Você saiu brigada da administração? Foi que aconteceu que hoje você não apoia o atual prefeito? Bem, Flávia é uma profissional. Eu vou pedir em 30 segundos por conta do nosso tempo.
Eu sou uma advogada, faço parte inclusive da atual diretoria da OAB Subseção Juazeiro do Norte, sou tesoureira da OAB aqui em Juazeiro. E eu sou uma pessoa que sempre abracei a causa da mulher. E sou uma profissional da área do direito. Fui diretora do Centro de Referência da Mulher aqui durante 1 ano e 2 meses. E fiz um bom trabalho ao Centro de Referência, para que atendesse as mulheres de Juazeiro do Norte com qualidade naquilo que se diz respeito à questão da violência doméstica e familiar. Fiz um bom trabalho, tanto que pelo trabalho que fiz à frente do Centro de Referência, eu fui eleita presidente do CONDEM, que é o Conselho da Mulher de Juazeiro do Norte, que tem o dever de fiscalizar as verbas públicas que são aplicadas em política pública para a mulher em Juazeiro do Norte. Eu fiz aquilo que deveria ser feito enquanto diretora de um equipamento, enquanto profissional. Então, dei minha contribuição. Quando vi que não existia possibilidade de permanência, porque não existia alinhamento de pensamento. Essa é a realidade. Eu só me empenho e só coloco meu nome naquilo que eu acredito. Essa é a verdade, entendeu? Então, se não estava atendendo, eu me ausentei do equipamento. Essa é a realidade. Ok, obrigada, Flávia Soares, por ter atendido nosso convite. Eu tenho aqui, como eu disse, várias perguntas para a Flávia, que vai retornar, mas agora no Jornal Super Tempo. No dia 20 de setembro, está agendada a sua outra entrevista aqui no Jornal Super Tempo. De 12 até às 13h30, e a gente vai guardar essas perguntas e com certeza faremos em outra oportunidade. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Tassiano, mais uma vez, agradeço a todos os ouvintes que pararam aí para nos ouvir um pouquinho, falando a respeito do nosso projeto para Juazeiro do Norte. Guarda essas perguntas que eu tenho o intuito realmente de responder a todos aqueles que têm curiosidade a respeito do projeto de Flávia Soares para Juazeiro do Norte e a possibilidade de Flávia administrar essa cidade aqui como realmente deve ser, atendendo às demandas da nossa população. Muito obrigada. Agora, 7h41. Jornal da Tempo. Compromisso com a verdade da mais completa equipe de jornalismo.